Nós vamos te apresentar uma maneira de se obter um solvente chamado acetato de etila a partir desses removedores de esmalte sem acetona. Nós vamos testar 4 marcas comuns desses produtos: o Farmax com cheirinho de uva, o Ideal com vitamina E, o Repós e o Musa, todos em embalagens de 500 ml como apresentado, mas embora tenha 500 ml, a massa deles é inferior a isso. Sabendo que a embalagem desses produtos pesa cerca de uns 37 gramas, nós temos 477 menos 37, 440 gramas de removedor Farmax, 428 gramas de removedor Ideal, 426 gramas do removedor Repós e do removedor Musa, 428 gramas desse produto do frasco. Nós vimos que eles pesam todos menos de 500 gramas, só para observar que as substâncias da composição desse produto têm densidade inferior a 1. E olha só o que tem em cada um deles. No da Farmax tem o etanol e a água, que são solventes, tem benzofenona 3, que é um filtro solar. Esse filtro solar ajuda muito os corantes não desbotarem. Tem outros 2 corantes nesse removedor. Tem o acetato de etila, que é o solvente que nós estamos direcionando o nosso interesse nesse vídeo. E ainda no Farmax tem glicerina para evitar ressecar as mãos e as substâncias do perfume também. O Ideal que nós estamos mostrando agora segue a mesma linha. O que vale notar nesse é que ele não tem água, só tem acetato de etila e etanol como solvente. Além disso, ele tem outras substâncias para dar perfume também. Esses compostos de benzila, como salicilato de benzila ou benzoato de benzila, são todos usados como fixador de perfume. Eles têm uma pressão de vapor muito baixa, então ajudam o perfume a durar bastante sem evaporar com facilidade. E aí nós temos o Repós. É uma abordagem diferente dos demais, porque ele tem, além de etanol, uma combinação entre acetato de etila e óleo de banana, que é o acetato de isoamila. Compensa dar uma analisada nesse produto, considerando o nosso objetivo principal, que é estudar e aprender mais sobre esse solvente, o acetato de etila. E o Musa, que tem uma composição bem similar ao removedor Ideal, mas com outros perfumes, e ele tem proteínas hidrolisadas, enquanto o Ideal tem vitamina E, que é o acetato de tocoferila. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para essas composições e te mostrar é que, fora o etanol, água e acetato de etila, todos os outros aditivos são removidos por destilação. Então a primeira etapa para separar essa mistura, que é o produto comercial em si, seria nós destilarmos cada um deles. Então vamos dar uma olhada na estrutura básica desses removedores. Só lembrando que eu estou sempre me referindo ao removedor sem acetona e, por consequência, nós temos então o substituto da acetona, o acetato de etila. Todos eles têm isso. Acontece que na legislação brasileira não pode ser comercializado um produto com mais de 60% em massa de acetato de etila. Então, nesses removedores, vêm outros solventes para poder diluir o acetato de etila. Esse outro solvente não pode ser água, porque ela forma 2 fases com acetato de etila. O mais econômico para a indústria é usar o etanol, mas pode ser também o óleo de banana ou qualquer outro solvente oportuno. Todos eles têm corante. Uns têm bastante, outros têm pouco. Esse corante é puramente estético. No rótulo não costuma ter o nome do corante, e sim o número dele no Color Index, o CI, que é basicamente um catálogo que tem um código de um corante, e por esse código você detecta qual que é o nome do corante. Por exemplo, no removedor Ideal tem o CI 14700, também conhecido como corante vermelho ácido 52. Ele é um corante da classe das rodaminas sulfonadas, é solúvel em água, etc. Já que tem corante, também não pode deixar ele desbotar com o tempo. Aí precisa dos filtros solares protegendo o corante. E a benzofenona 3 é um dos mais baratos e eficientes filtros. Então esse conjunto corante mais benzofenona 3 é muito comum. E os aditivos, né? Tem perfume, fixador, tem vitamina E, queratina, óleo de semente de uva, glicerina. E são essas variedades que vão definir uma determinada mercadoria específica. Bom, então vamos lá. Como eu disse, por destilação é possível separar o acetato de etila, o etanol e água de todos os demais componentes. Se você reparar, o ponto de ebulição desses compostos aqui, que não são solventes, vai ver que todas as marcas têm componentes com ponto de ebulição muito alto. Então qualquer uma dessas substâncias deve sair facilmente depois de uma destilação. Agora, os solventes acetato de etila, etanol e água vão ser recolhidos em uma destilação. Aí nesse caso, vale lembrar dos azeótropos formados.
Se nós recolhermos só o acetato de etilo e o etanol, forma um azeótopo bem na temperatura de 71,8 graus. É um azeótopo bem rico em acetato de etila, mas o azeótopo ocorre. O acetato de etila também forma um azeótopo só com água na temperatura de 70,4 graus, e se tiver os três, água, acetato de etila e etanol, também existe um azeótopo de mistura ternária em 70,3 graus. Em todos esses azeótopos, o acetato de etila vai estar numa quantidade muito abundante. E por que eu estou te apresentando isso? É só para você ter em mente que a destilação separa muito bem esses três solventes dos demais, mas não separa muito bem entre eles. Nós vamos ter uma mistura rica em acetato de etila, mas com certeza nós vamos ter uma mistura, e só destilando é impossível nós termos acetato de etila puro. Mas destilar é importante porque vai resolver quase todos os nossos problemas de separação de substâncias. Para nós fazermos um estudo bastante sistemático dessas separações, eu vou medir a densidade inicial de cada um desses removedores de esmalte. Eu vou usar um piquenômetro e aqui no canal nós já temos um vídeo apresentando todos os detalhes dessa medida. Aqui eu vou fazer essa medida a 20 graus para depois comparar essas densidades com os valores tabelados na literatura, tanto para o acetato de etila puro quanto para o etanol. Só para te lembrar rapidamente, para usar um piquenômetro você coloca a substância dentro dele, insere a tampa dele e depois enxuga muito bem. Nesse caso aqui, o removedor de esmalte é uma mistura muito volátil e se essa medida não for feita rápida, você começa a ter problema na determinação correta da densidade, porque vai perdendo produto. O formato do piquenômetro é até importante para evitar muita perda, porque ela fica com uma área reduzida, a área de um capilar. Mas mesmo assim dá para você ver que evapora rápido. Olha para você ver, a velocidade dessa parte do vídeo não foi editada, é a velocidade real. É a velocidade em que a mistura vai evaporando no capilar do piquenômetro. Quanto mais evapora, menor a massa que você consegue medir. Então essas medidas precisam ser feitas tanto com cuidado quanto com agilidade. Bem, a densidade dos produtos que nós estamos determinando foi feita da seguinte forma. O piquenômetro foi calibrado com água destilada a 20 graus Celsius. Nós fizemos todas as medidas em triplicata e pegamos a média delas. O Farmax ficou em 0,868 gramas por centímetro cúbico. O ideal 0,858, o Repos 0,845 e o Musa também 0,845 gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico é o mesmo que gramas por ml, tá? Se você quiser passar isso tudo para quilogramas por metro cúbico, que é o correto para essas unidades estarem todas no sistema internacional, é só multiplicar esses valores por 1000. Para poder destilar, nós adicionamos as mangueiras ao condensador já montado no sistema. Tem uma bombinha de aquário que circula a água com gelo que está dentro de uma vasilha. E aí, com o tempo, nós vamos repondo o gelo para manter sempre fria essa água. Nós adicionamos glicerina para fazer um banho de aquecimento. Se você for aquecer até menos de 120 graus Celsius, a glicerina é segura. E em uma boca lateral do balão de 3 bocas, podia ser de 2 bocas, nós adicionamos as pérolas de ebulição e nessa entrada dá para adicionar periodicamente mais removedor de esmalte. Se fosse um balão de uma boca, dá mais trabalho, porque você teria que esperar essas vidrarias esfriarem, desmontar o sistema, para só depois colocar um pouco mais de produto, depois voltar a montar e reaquecer tudo de novo. Então uma boca extra e um funil ajudam muito. Dá para colocar opcionalmente um termômetro diretamente no banho de aquecimento para poder ajudar a ter uma informação extra ao longo dessa destilação. E conforme o produto vai aquecendo, dá para ver as bolhas fluindo e os primeiros indícios das gotas formadas pela condensação do vapor. Embora o banho esteja a 88 graus, lá dentro do balão a temperatura é menor. O vapor ele vai fluindo pela coluna de Vigreux e começa a condensar no termômetro superior, e ali sim dá para ter uma noção mais precisa da temperatura em que nós estamos conduzindo essa destilação. Esse vapor aqui está aproximadamente a 70 graus, uma temperatura que o acetato de etila forma com todos aqueles solventes. O Repos, por exemplo, tem etanol, então forma azeótopo acetato de etila e etanol, que tem uma temperatura esperada de quase 72 graus. Então está tudo certo. A destilação vai se procedendo e nós começamos a coletar as primeiras gotas de destilado. É sempre bom ajustar o aquecimento para nós obtermos um fluxo de destilado na velocidade de 1 a 2 gotas por segundo. E é essa dinâmica que nós tentamos manter até o final desse processo. Eu quero te dar duas informações importantes ao longo dessa destilação. A primeira é que a temperatura quase não varia.
Mas chegando no final da destilação, acontece que a concentração de sólidos dentro do balão é maior, por propriedade coligativa mesmo, a ebulioscopia. Então você começa a recolher um pouco mais de material numa temperatura acima daquele padrão que aconteceu na maioria do tempo de destilação. No nosso caso, o destilado do removedor REPOS ainda estava sendo coletado numa temperatura a cerca de 76, 77 graus. Além disso, conforme o acetato de etila vai acabando, só vai sobrando os solventes com um ponto de ebulição maior, aí é hora de parar. Aqui dá para ter uma noção dessa temperatura um pouco superior no final da destilação. Outra informação importante é que pode ser que você recolhe um destilado contaminado com um pouquinho de perfume. Isso acontece principalmente quando tem perfume e água na composição, porque o perfume vem por arraste de vapor. Se isso te incomodar muito, você pode fazer uma segunda destilação. Nós não fizemos porque esse traço de perfume não seria um problema para nós, também veio bem pouquinho. E então o destilado que nós recolhemos foi colocado em um frasco de plástico de polietileno, porque ele resiste ao acetato de etila, e foi armazenado bem tampado. Nós mostramos o processo de destilação do removedor REPOS, mas nós fizemos isso para todos os 4 removedores. E tão bom quanto saber o processo é saber as quantidades. E nós recolhemos então 403 gramas do removedor Pharmax, veio com um suave cheirinho residual de uva. Obtivemos 411 gramas do removedor Ideal. O REPOS nós obtivemos menos, foram 365 gramas. O que sobrou foi quase tudo óleo de banana. Inclusive o destilado veio com um suave cheiro do óleo de banana também. E o Musa, talvez foi a destilação mais tranquila de todas. Nós recolhemos 400 gramas. Nesses frasquinhos estão os resíduos. Eles têm uma cor típica porque o corante ali também está bem concentrado, além dos óleos e aditivos. Depois de destilado, nós queríamos saber a densidade de cada um deles. Apesar de saber que não era acetato de etila puro, para um estudo sistemático é interessante ir acompanhando o valor da densidade conforme nós fizemos determinadas etapas. A densidade não variou muito e também ficou sempre abaixo do que seria a densidade do acetato de etila puro, nos mostrando que o principal responsável por uma densidade mais baixa seria o etanol. Então o nosso foco agora seria remover esse etanol. E antes de tirar o etanol da mistura e finalizar nosso processo, eu quero só te mostrar um pouquinho mais em detalhe esses resíduos da destilação. Olha só, dá para notar que o Pharmax tem 2 corantes, inclusive um mais azul, roxo, que é muito pouco solúvel em água, que ficou solubilizado nas gotinhas de óleo, e já outro rosa mais solúvel em água. Por isso ele tem 2 cores. O Ideal tem um corante alaranjado, sobrou bem pouquinho dessa destilação. O REPOS tinha muito óleo de banana, na verdade teve 50 gramas, nem cabe nesses frasquinhos pequenos. Esse volume aqui é só mesmo para ilustrar a cor, o aspecto desse resíduo. E o Musa, que sobrou muito pouquinho resíduo, quase sem cor, ficou só umas gotículas oleosas amarelas minúsculas. A mistura que nós destilamos é rica em etanol e acetato de etila. E para remover esse etanol, nós vamos fazer uma extração líquido-líquido usando um funil de separação. E essa solução aí saturada de cloreto de sódio já consegue extrair esse etanol. E nem perde muito acetato de etila. Essa solução que nós estamos preparando foi feita usando o cloreto de sódio comercial mesmo, que é o sal de cozinha. E nós estamos preparando 1 litro de solução, mas para cada material obtido, nós devemos ter gasto cerca de 1,2 kg por aí. Nós também vamos fazer uma solução saturada de bicarbonato de sódio, porque aquela pequena quantidade de água na destilação pode ter convertido o acetato de etila em ácido acético. Ele acaba sendo um subproduto, e se nós neutralizarmos esse ácido acético, formando acetato de sódio, ele sai facinho na solução. E para fazer a extração, nós temos aí um suporte universal com anel, um becker já com a balança embaixo para nós irmos pesando o quanto fomos retirando e adicionamos 100 gramas do material destilado ali dentro. Dentro desse funil nós colocamos também a solução saturada de cloreto de sódio e olha que bacana, logo de imediato já precipitou muito cloreto de sódio. A razão dessa precipitação intensa que nós estamos vendo aí é o etanol. Ele foi absorvido pela fase aquosa, ou seja, conseguimos tirar um pouco de etanol do nosso acetato de etila e além disso, um pouco de água também vai para a fase orgânica. E se a fase aquosa perdeu água, então mais cloreto de sódio precipita, né? Afinal de contas, aquela solução já estava saturada. Então, quanto mais etanol ou quanto menos água nela, mais cloreto de sódio precipita. Não há muito o que dizer aqui, nós vamos extrair 4 vezes, sendo 3
com a solução saturada de cloreto de sódio e a última com a solução saturada de bicarbonato. Esse processo está em câmera acelerada e nós estamos mostrando aqui só as primeiras 100 gramas do removedor Musa, mas nós fizemos isso para todo o material destilado de todas aquelas 4 marcas. O processo completo de extração levou praticamente um dia inteiro de trabalho, então eu vou deixar vocês aqui com a visualização desse processo.
Admitindo que 4 extrações são suficientes para remover praticamente todo o etanol do acetato de etila, nosso acetato de etila só precisa ser seco agora, porque das extrações feitas sempre fica um pouco de água no acetato de etila. Embora careça de algumas informações bibliográficas mais confiáveis, me consta que o acetato de etila retém cerca de 3% em massa de água. É pouco, mas não é irrelevante. Nós vamos secar ele então usando o sulfato de sódio anidro. Esse sal foi aquecido em estufa a 150 graus por 1h30 para ficar verdadeiramente anidro. A proporção que nós estamos usando aqui é cerca de 12 gramas de sulfato de sódio bem sequinho para cada 100 gramas de acetato de etila molhado. Em relação ao sulfato de magnésio, é outro agente secante, ele não é eficiente para secar acetato de etila não, tá? Então evita usar ele. E depois disso é só filtrar e calcular a densidade final. Nós confirmamos por densidade que esse material era de fato acetato de etila puro, porque as análises da densidade ficaram todas em torno de 0,900 gramas por centímetro cúbico a 20 graus. Nós fizemos isso em triplicata. Enfim, ficou bem claro que a densidade estava exatamente no valor que nós precisávamos. Isso nos rendeu então um produto relativamente puro. Nós também pesamos a massa final de acetato de etila obtida e então deu para saber a porcentagem de acetato de etila em cada produto. Essa noção não é tão precisa porque nas extrações tem um pouquinho de perda de acetato de etila que sai e vai para a fase aquosa que acaba sendo perdido. Então deve ter um pouquinho a mais que isso, não menos do que isso. Mas esse valor não deve variar muito não, tá? Então nós vimos o seguinte, tem 44% de acetato de etila no removedor Pharmax, 46% no Ideal, 26% no Repos e 30% de acetato de etila no removedor Musa. Dá para ver que nenhum desses removedores tem mais que 60% de acetato de etila, ou seja, eles estão bonitinho ali dentro da lei. Interessante, né? Olha, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Quero deixar aqui um abraço para todo mundo.